Ela é um exemplo de como é possível trilhar uma carreira artística sólida, sem abrir mão dos valores pessoais e da vida íntima. Talento, autenticidade, fé, construiu um legado que vai além dela como Uhum. atriz, né? Principalmente tornando-se uma referência de mulher, mãe, corajosa, esposa, artista, que inspira Hum. milhares de pessoas diariamente. Eu recebo com muito carinho minha amiga Elaine Micheli. Ah, que prazer, que privilégio estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Fiquei lisonjeada, muito honrada, muito feliz. E tenho certeza que vai ser um bate-papo gostoso e que as pessoas vão poder absorver um pouquinho, né, da nossa Eu acho história. que a gente já tem muita coisa para compartilhar, A né, gente se Elaine? conhece há tantos anos, né? Tantas histórias vindas da TV, da vida pessoal, de encontros. E eu acho que a vida é feita disso, de momentos, né? Momentos que a gente vai realmente selecionando, que a gente vai regando e encontrando pessoas que fazem diferença na nossa vida. É E verdade. sou muito grata a isso, por encontrar pessoas Ei, maravilhosas. você sabe, Elaine, que eu até quis muito te entrevistar, porque Aham, assim, nós estamos vivendo um momento que as mulheres, agora não, agora principalmente na maturidade, é, né? aham, As mulheres elas estão olhando para trás e muitas delas abriram mão e renunciaram a muitas uhum, coisas em favor ou da maternidade, ou da carreira, ou de alguém, enfim. E sim. você me passa que você conseguiu conciliar tudo. Ai, que Então bom. eu considero de verdade Ah, uma pessoa vencedora, aquela que consegue conciliar tudo, equilibrar exato, tudo. Qual exato. que é o segredo, hein? Ai, que Vamos começar bonitinha! já geral, né? Geral, né, por isso, eu costumo dizer assim, Deus me acelerou em vários momentos da minha vida. Eu comecei minha carreira aos 12 anos de idade, lá no interior de 12 São anos. Paulo, em Presidente Venceslau, fazendo desfiles, fotos. E aí Deus me acelerou me colocando para São Paulo, me colocando na TV. A partir dos 15, 16 anos, eu já estava na TV. Com 18 para 19 anos, já encontrei o meu marido. Com 20 anos, eu já era mãe da Luma, que foi a nossa primeira filha. Você já era casada aos 20, Uhum, já tinha filho aos 20, já tinha uma profissão teoricamente sim. consolidada, independente financeiramente. E eu digo assim que eu fui muito acelerada na minha adolescência, na minha juventude. Isso trazendo maturidade para minha pessoa, trazendo um crescimento pessoal, espiritual, e como ser humano mesmo. E aí, a profissão, juntamente com a questão da família, te leva para um patamar, para um nível realmente de. A palavra é maturidade, é crescimento. E isso, eu acho que talvez é o que me faz hoje chegar aos 45 anos, olhar para trás e falar: que lindo tudo que eu construí na minha carreira. Através de muito trabalho, de muito esforço, de muita dedicação, de ser digna, de ter um caráter no meio profissional, que você sabe que muitas vezes você pode se desvirtuar, que você pode cair em tentações, em caminhos que são tristes e que te levam realmente para um lugar onde você muitas vezes não consegue nem construir uma família. Verdade. Então, quando eu olho para trás e vejo, né, que eu dei conta de trazer a questão do meu lado profissional com dignidade, que eu consegui construir a minha família com dignidade, um casamento que hoje a gente está completando 25 anos de casado e com 2 filhos extremamente preciosos, que é essa palavra que eu tenho para falar Uhum. dos meus 2 filhos, que já estão casados também. Então, eu olho para trás e falo: sim, que lindo tudo que eu conquistei na minha vida profissional, mas o mais bonito de tudo é essa família que hoje é mais do que tudo consolidada e consolidada na rocha do Senhor, sabe? Então, sim, eu olho pra trás e falo, eu acho que, puxa vida, eu não sei se existiria, se existisse, né, uma receita pra isso, eu falaria que é você ter uma gratidão por tudo que Deus coloca na sua vida, as coisas boas e as coisas Independentemente do que ruins. for. Independentemente do que for. Porque às vezes é muita aprovação. Quer dizer, Sim. você está falando aí, parece até uma coisa programada, Exato. né, espiritualmente. É. E aí a gente coloca assim, puxa, será que é para algumas pessoas e outras não? Porque umas Não. têm mais dificuldades, É. outras pessoas. Eu, por exemplo, casei 3 vezes. Outras É. pessoas não encontram logo a parceria. Meu Sim. pai dizia assim que
muito mais do que um presente, né, da vida, a gente ser abençoado, Uhum. também existe muita sorte de você Sim. encontrar as pessoas certas. O que você acredita? Acredita em destino? Acredita em quê? Eu acredito que Deus tem um propósito pra gente. Eu acredito que Ele já tem um caminho, desde quando estávamos lá no ventre das nossas mães, que Deus já tinha tudo formado. E às vezes até a experiência de você passar por casamentos diferentes é pra te esticar, é pra te amadurecer, é pra te alargar. E muitas vezes, quando você e tá num caminho do deserto, né? E que você às vezes não tá se encontrando profissionalmente, quando você não tá se encontrando, talvez no lado pessoal, nada pode nos alicerçar mais do que a presença do Senhor. É verdade. Mas isso é para as pessoas que têm, né, esse entendimento. E quem não tem, eu sempre digo que é importante buscar, que é importante entender. E quando a gente fala do entendimento de um relacionamento com Deus, não é que você tem que ser evangélico, que você tem que ser católico, que você tem que ser isso ou aquilo. Não. Mas sim que você tem que ter um relacionamento com Deus de alguma maneira, porque eu acredito que sim, tudo tem as mãos dele. E um dia, um tio meu me perguntou a mesma coisa. Ele falou, acho que quando eu tinha meus 17 anos, que eu já estava ali com a profissão, já estava namorando o César, na verdade. Ele falou, filha, o que você acha que Deus… O que você acha que acontece na sua vida? É sorte ou é Deus? E na época, eu ainda não tinha o entendimento de Deus. E eu falei, tio, eu acho que é sorte. Então, por isso que às vezes a gente tem que entender e procurar saber aonde que tem as mãos de Deus, que eu acredito que é em tudo, e aonde que é sorte, entende? As pessoas têm propósitos diferentes, não é? Sem dúvida alguma. As pessoas têm propósitos diferentes, e eu acho assim, é tudo da maneira como você visualiza também as situações. Isso é importante. Né? Você visualizava desde cedo? Era isso que você queria? Eu quero ser atriz, eu quero ter minha família. Você visualizava desde cedo? Não, eu digo assim, é a lente como você enxerga, sabe? Às vezes você olha para um casamento e você acha que esse casamento não está indo bem, porque o fulano é assim, porque o fulano age dessa maneira, porque ele fala com palavras grosseiras, de um jeito que eu não gosto. Só que, às vezes, o outro lado não olha com uma lente de compaixão, de uma lente de que, puxa, eu também tenho que praticar a minha humildade e também tenho que ceder, ou eu posso ajudar esse parceiro. É a lente como você olha para os problemas. E eu acredito, na minha vida, né? Porque as pessoas às vezes falam, Elaine, você não tem problemas, é tudo sempre alegre, tudo sempre tão leve pra você. Passa uma coisa super feliz, que as pessoas falam, nossa, é isso que eu quero pra mim. Então, Silvia, mas aí o que acontece? Elaine, eu tenho essa questão de conseguir olhar para os problemas, ou de olhar para situações difíceis, delicadas, de uma maneira leve e olhando para aquilo e falando, como que eu posso ajudar? Como que eu posso melhorar essa situação? Que seja no casamento, que seja no lado profissional. Mas sempre foi assim, desde mocinha? Sempre foi assim. Eu acho que, então, é algo que tá no meu coração, né? Que tá no meu espírito, talvez, esse olhar. Então, isso eu acho que às vezes faz a diferença. Você olha sempre o lado bom. Eu sempre trago o lado bom. E mesmo numa situação difícil, delicada, triste, eu consigo contornar e trazer um olhar leve para aquela situação. Eu acho que isso faz tanta diferença. Eu até falo todos os dias quando eu acordo, eu falo, gente, por mais que você tenha problemas em todas as situações, tem tantos pais que têm filhos com problemas em drogas, que têm vícios na família, ou que têm mulheres, né, que de alguma maneira sofrem agressões físicas ou verbais, de marido, enfim. Você tem que ter uma visão tão sábia. E para você ter essa visão sábia, eu falo que é só tendo Deus. E eu defendo muito estudando essa questão também, né? Estudando, Porque, então eu fico imaginando, né? Tá completamente fora do roteiro, mas aproveitando o que ela, ela falou. Uma pergunta, a gente foi pro outro lado, né? Não é isso. Você falou uma coisa muito importante. Eu tava comentando antes de começar o programa, o aumento de mulheres sendo atacadas. Isso não diminui, Elaine. Eu quero até saber a tua opinião. Isso não diminui em tempo algum. E principalmente sentidos, no rosto das mulheres, sabe? O feminicídio aumenta por mais que seja divulgado. Aí eu acho também que entra um pouco o posicionamento dessas mulheres. A partir do momento que você… Vamos puxar ali de trás? A partir do momento que você tá namorando uma pessoa e que você já sentiu que essa pessoa é agressiva, que essa pessoa, de alguma maneira… Os sinais!
Como que você não vai se atentar aos sinais? Ou seja, a pessoa tá namorando com essa pessoa e sabe que já tem essas características. E aí a pessoa casa, achando mas que vai mudar. melhorar. Vai mudar. Não vai melhorar. Então, você já tá aceitando desde ali. E cadê o seu posicionamento de mulher? Cadê o seu posicionamento de falar, opa, isso não é pra mim. Eu escolho, eu decido não viver isso. Aí a pessoa continua, casa, e aí tem filhos. Não tem só um, ela tem 2, ela tem 3. Ou seja, aquilo que era um pequeno estresse, quando você tem filhos, envolve mais responsabilidades em todos os sentidos. Psicológico, financeiro, emocional. Então, essa mulher se vê naquele lugar com aqueles filhos, com aquela responsabilidade, com aquele marido. Estamos vezes. falando desse momento, de mulher que sofre uma agressão, né? Vamos dizer assim, como é que ela vai sair desse lugar? Se ela já Que aceitou, ela se colocou. É verdade. que ela se colocou. Uhum. Então, é o posicionamento. Só que a partir daí, ela tem que ter uma decisão, ela tem que criar uma coragem e uma atitude de resolver sair dali. Que seja com os filhos, que seja sozinha, que seja de uma maneira para ela se libertar. E se você não se liberta, Silvia, você cai num ciclo vicioso. E é num ciclo vicioso de, às vezes ela chega ali, ela aceita a agressão do vizinho, ela vai aceitar a agressão do pai, da mãe, verbalmente, enfim. Então, Tem quando todo um histórico, né, Elaine? Entende? É. Então, envolve muitas coisas. E aí, quando a mulher ela se deixa levar por uma pequena agressão verbal, eu digo que aí ela aceita tudo. começa- Por isso que a gente tem que se blindar, a gente tem que se poupar de todas as maneiras e se posicionar. E é só quando você realmente tem decisões e atitudes diferentes é que você consegue. E eu falo muito hoje que… Sempre falei muito isso para os meus filhos, né? As mesas aonde eles sentam faz total diferença. E eu lembro que na minha vida profissional, eu estava no meio artístico, e você conhece muito bem o mundo artístico. E no mundo artístico se tem de tudo, as ofertas de todas as maneiras e de pro lado tudo. bom e pro lado ruim. Para todos. É. E eu lembro que quando eu estava numa situação delicada e que eu via que às vezes a noitada ia passar do limite, e que chegava 1, 2 da manhã e que aí eu via que a coisa ia esquentar e que iam acontecer coisas que não partem do meu princípio, da minha educação, eu falava: gente, amanhã eu tenho uma gravação, gente, esqueci que amanhã cedo eu tenho uma prova, e eu vazava. Você nunca se deixou se seduzir, muitas vezes até, Exato. poxa, eu quero ser atriz. Exato. Mas vai até um limite. Exato. E eu posso te dizer que às vezes, olha, você tocou num ponto que às vezes, para mim, é muito forte. Que essa questão também do limite, talvez é o que fez com que eu desse uma estacionada na profissão. Depois de ter depois de estar casada, de ter os meus filhos, eu falei, não preciso mais disso. No sentido de ter que ficar saindo de situações, ou ter que ficar me desvencilhando de conversas, de assuntos e de assédios, ou de momentos que eu sabia que a galera ia entrar para um vício. Entende? E eu nunca experimentei um cigarro. Eu não sou de bebida, eu tomo no máximo uma caipirinha levezinha. Não tomo vinho, mas porque nunca fui. Enfim, não gosto. E tá tudo certo. E nunca fiquei fora também, assim, de amizades. Porque às vezes os jovens se sentem o peixe fora d'água, né? Eles precisam, de alguma forma, serem aceitos. Exato. E muitas vezes… Eles cedem. Não, eles cedem pra estar naquele grupo. Exato, Aquele exato. grupo, eles sabem, no fundo, tá errado, mas cedem pra poder permanecer. Exato. E aí, voltando, né, no raciocínio que eu tava dizendo, é que eu sempre falo pros meus filhos hoje, o meu filho tá com 21 anos e minha filha tá com 25, acabou de fazer. Mas eu sempre falei pra eles, gente, a mamãe, o papai, nós sempre vivemos, né, em um meio, independentemente também do meio, porque não é só o meio artístico, todos, né, tem tentações e tudo mais. Nós nunca nos deixamos levar pra querer fazer parte… Sólido, firme o valor, a gente nunca né? se deixou levar pra fazer parte do De grupinho. grupinhos. E vocês não se deixem também, porque não é isso que vai fazer o caráter de vocês. Não é isso que vai fazer vocês crescerem, prosperarem ou algo assim. E aí… a gente sempre ensinou pra eles a importância de mesas, a importância de pessoas. Então, se eu tô aqui numa mesa com companhias agradáveis, com conversas que edifiquem, com conversas que te façam crescer, prosperar de alguma maneira, ou se eu tô numa mesa só de fofocaiada, numa mesa só de tirar sarro, numa mesa só de palavrão, numa mesa só que denigre, que sabe, menospreza as pessoas. Então…
É uma escolha. Você escolhe quais são as mesas. Isso eu falo que é pra vida. Em todos os sentidos, é pra você, é pra mim, Sim. é pra quem Em qualquer tempo, é acompanha, verdade. em qualquer tempo. E eu acredito que eu sempre escolhi muito as mesas, ou sempre consegui filtrar muito bem essas mesas, essas pessoas e essas companhias. Eu acho que isso faz muita diferença também de não deixar uma mulher entrar num relacionamento abusivo, agressivo, que possa levá-la para um caminho infeliz. Quer dizer que você sempre… Vamos lá para o início da carreira. Você é uma menina com 16, 17 anos. Isso. Tendo que ter essas escolhas. Você teve ajuda, você teve alguém que te guiava, ou você foi por você mesmo? Não, sempre eu tive a vida inteira a companhia da minha família. Então, assim, sempre eu tive a estrutura dos meus pais me acompanhando, da minha irmã, que até hoje é a minha assessora, que até hoje, né, cuida do meu lado profissional. Eu sempre tive essa estrutura. E isso, pra mim, também fez toda a diferença. Não só a estrutura, como o apoio. E a educação, obviamente. Então, tudo que eu aprendi vem também de uma estrutura familiar dos meus pais. E eu sei também que hoje tem pessoas que não têm isso, né? Não tem o apoio dos pais na profissão que queiram seguir, não tem o carinho, não tem o amor. Às vezes os pais nem estão em casa, né? Muitas não, mas quantos pais que são ausentes Coitado, hoje? não tem nem culpa, não é nem culpa no sentido que tem que trabalhar, sei lá, é uma outra vida, né? Mas tem que tomar muito cuidado. Não, mas a ausência dos pais hoje é muito, muito, muito grande, né? Você vê o quanto os pais hoje delegam demais para as escolas, delegam demais a educação para outros profissionais, mas não a profissão de pai e mãe. Então, isso também faz muita diferença. E é lamentável, porque aí os filhos acabam deixando de receber o amor, o carinho verdadeiro, profundo, a atenção. Que é o que traz também um conforto para a vida, né? Quando você recebe. Eu sempre falo, né, que a infância ela é bem pequenininha, É. mas ela marca pro resto da vida. Sem Com dúvida. 80 anos, você tá lembrando coisa da época da infância. Uhum. Então, é muito importante. Você foi muito cedo para a televisão e você teve a oportunidade de conviver com mestres. Muito, muito, muito. Você fez os Trapalhões. Você foi uma fase aí que foi muito vista. Olha E deve só. ter sido de alguma forma, independentemente… Tem um lado ruim, tá, de televisão, de bastidor, que todo mundo sabe. Sim. Mas tem aí um aprendizado muito grande, né, Sem Elaine? dúvida, assim. Eu falo que… Nossa, eu sempre fui muito presenteada. Porque aos 15 anos, quando eu fazia figuração nada mais, nada menos com o Carlos Alberto de Nóbrega. Então, Mas da onde? Na praça? na praça! Com ele, com Golias, com aquele elenco maravilhoso da Nossa, Praça você Nossa. Fiquei lá, trabalhou acho com que durante Golias. 2 anos com Golias. Eu ficava ali sentadinha. Uala! Uala! Mestre! E aí o Carlos Alberto, bonitinho, começou a me dar fala. Eu saí dali pra fazer a oficina da Globo. Fui pra oficina da Globo. Da oficina, eu já entrei pra fazer a minissérie Hilda Furacão. Com Paulo Otran. Com Paulo Otran, com Rodrigo Santoro. Na época era Ana Paula Arósio. Enfim, tinha um elenco maravilhoso. Nossa, só com fera, que eu tava vendo, você só trabalhou com fera. Wolf Maia dirigindo. Então, assim, era um pessoal muito forte. E aí, dali, eu saí, fiz malhação, bastante, tudo mais. Mas eu fiquei 4 anos com Chico Anísio, fazendo a escolinha do professor Raimundo. Então, assim, até o finalzinho, quando o Chico parou de atuar, foi quando acabou a escolinha mesmo, que aí ele já não Qual tava… era seu personagem na… Era Dona Terezuda. Dona Até Terezuda. hoje as pessoas escrevem Eterna Dona Terezuda. Você fazia coisa sensual, não é Era isso? sensual, e ele sempre cantando, né, a Dona Terezuda, e ela querendo responder corretamente pra ele, mas ela respondia tudo errado. E tinha uma sensualidade muito bonitinho, porque Mas o todo Chico… mundo batia a palma porque você era muito, muito bonita. E o Chico, bonitinho, na época eu fiquei grávida. E ele me manteve na escolinha, eu grávida, até 7 meses. Ele deu uma mudadinha no personagem, me deixou ficar com barriguinha. Aí eu tive a Luma, me casei, voltei pra escolinha. E então foi um período assim. E ali dentro era vários. Era Tom Cavalcante, Rogério Cardoso, Francisco Milani, Zezé Polessa. Só de fera mesmo. Ingrid Guimarães, Heloísa Perricê. Era só fera, assim. Muito, muito, muito legal. E depois fui fazer com o Renato Aragão durante 6 anos. Com 6 anos, né? Aí os fiquei com o Trapalhões. Renato durante 6 anos também. E que imagino que eu não aprendi com essas Quero pessoas. saber o que você aprendeu. Você sabia que hoje eu penso assim… Eu falo, eu queria voltar um pouquinho, porque com 20 anos…
Você não tem a mesma maturidade que Claro. hoje. Nossa, ver o presente que você estava tendo. Claro que não. Não, e fora que com o Chico, a gente fazia shows da escolinha do professor Raimundo pelo Brasil. Então a gente viajava com ele de ônibus. Muitas vezes o César ia junto até no ônibus. E as histórias que ele ia contando. Então, No assim, ônibus, no no trajeto? ônibus, piadas e histórias. Era algo tão precioso que eu fico pensando que se hoje… Imagina, gente, Nossa. eu ia sugá-los. No sentido de absorver, né? Sim. Coisas. Porque não é a mesma maturidade de 20 com 45 anos. Mas você vê que você marcou até hoje, né? Você guardou até Aí, hoje. olha que coisa. Quando, nesse meio do caminho aí, na época ali da Praça é Nossa, eu fazia figuração também para Faustão. No Faustão, você lembra que tinha aquelas pegadinhas do Faustão? Sim. Eu era uma daquelas que vai no meio da rua com a… esqueci o nome dela agora, meu Deus, Lucimara Parisi. Tá. Que fazia direção. Sim. Com Pedrinho Tonelada. E eu era aquelas meninas que iam pro meio da rua gravar. E desde aquela época conheço o Fausto, antes do César. E aí, é o que eu falo, olha hoje, né, como as coisas se invertem. Faustão é nosso amigo pessoal, Carlos Alberto de Nóbrega é nosso amigo pessoal. E eu falo, gente, que E eles mundo. viram tudo, eles sabem, né? O teu começo, tem esse carinho. E aí eu tive o privilégio. E aí, fiz a Dança dos Famosos, né, com o Fausto, que foi também, cheguei na final da final com ele. Então eu digo assim, foram muitas conquistas, muitas etapas gostosas e com grandes nomes que eu tive realmente o privilégio de estar. Ah, mas nesses caminhos aí que você fazia com o Chico Anísio, tem alguma coisa que você lembre que aconteceu assim, que você possa contar? Ah, puxa, eu lembro assim, que com o Chico, tudo que a gente gravava era ao vivo. Não tinha não era tinha gravando. Não, ao vivo. Então eu lembro que várias vezes, e eu ainda era inexperiente, gente, com 20 anos ainda era. E no meio de gravação, às vezes, caía o meu colar e eu tinha que improvisar e continuar o texto Isso com dá ele. um ganho, né? Mas dá, nossa! Aí às vezes dava um branquinho, você tinha que improvisar. Não adiantava querer, ai, desculpa, esqueci o texto, para. Vai de novo, não? Não, porque a gente colocava pra fora. Eu falava, já corta essa. Essa não vem mais semana que vem, entendeu? Então, Tinha que improvisar. Você aprendeu a improvisar com essa… Nossa. Não, com e todos aí eles. nos shows, né? E nos shows, então, mais ainda. E aí ele soltava os cacos dele, e aí você tem que… Você tem que ir junto na brincadeira. Eu até entendo por que você resolveu parar. Porque, veja bem, não tô tendo nada contra esses novos artistas. Mas olha com quem ela trabalhou. Aí chega uma hora que você olha, você fala, peraí. Os diretores não são… prioridades. Não, os diretores não são mais os mesmos, sabe? Você viveu o auge, pra mim, na minha opinião, você viveu o auge da televisão. E é o auge do Boni. Ele ainda estava ali no comando também. Então, quando você olha esses grandes nomes, sabe? Marcos Paulo, eram tantos nomes grandes por trás da TV e trazendo uma qualidade, né, de texto em todos os autores maravilhosos. Glória Pérez. Fiz novelas também, pulei essa parte, mas fiz várias novelas depois também. E realmente foi uma fase muito, muito linda. Hoje a gente vê a TV também ali. Eu sou noveleira, até não poder mais. Eu assisto adoro. tudo. Assisto tudo. Eu sempre adoro. Eu amo novela. Tem streaming, tem tudo, mas eu vou lá na novela mesmo. Gravo. Gravo não, porque agora tem, né? Tem o Play que você pode rever. Mas, veja, você, além de você fazer novela, você viveu com grandes mestres dessa parte de comédia. Né? Exato. Qual era a sua veia? Denise Fraga. Você gostava mais de comédia? Você se identificava mais com a novela? Eu fui colocada na comédia sem querer. Porque é difícil fazer Porque comédia. eu comecei fazendo a minissérie, E o do Furacão. Depois fiz Malhação. Fiz uma outra novela ali nesse meio do caminho. Até que teve um dia, no meio das escadarias ali do Projac, o Maurício Sherman, que hoje não está mais aqui, mas um diretor maravilhoso que lançou tantos e tantos nomes, Xuxa e muitos outros. Ele olhou pra mim, ele falou assim… Tem um personagem pra você na escolinha. Aí eu olhei assim, eu falei, sério? Ele falou assim, eu quero que você faça a escolinha, Chico Anísio vai te adorar, E aí eu caí de gaiato na comédia. Porque eu não tinha experiência, eu nunca tinha feito nada. E eu falei, é diferente, não é? É lógico, é muito difícil você fazer rir. O drama, você vai lá num texto dramático, sem respirar, e você muda a entonação de voz e tudo mais, e você traz o drama. Agora, a comédia, meu amor…
Você tem que ter um maravilhoso ali. O Chico Anísio, nossa, ele foi essencial, assim. Renato também, pra me darem essa direção. Porque é o time, né? O que o Chico passou pra você? Tem sempre um segredo, alguma coisa, né? Aquele insight que a gente fala hoje. Alguma dica que o Chico deu pra você pegar? A primeira de todas, pra não ter ensaio. Ele não deixava a gente passar o texto, nem no camarim, nem ali no antes do Pra não perder a gravando. espontaneidade. Pra não perder a espontaneidade do texto, da maneira como você vai falar e que pra ele também. Porque ele ia receber o texto vindo da atriz e aí ele ia ter o cargo dele. Ele ia reagir. E de acordo com a reação dele, ia vir a minha também. Então, isso fazia com que fluísse e ficasse natural. Quer dizer, você sabia mais ou menos o que você tinha que falar, mas tudo era jogado na hora. Eu sabia. Não, e olha que coisa. Na sequência, né, muitas pessoas acho que não sabem. Tiveram várias edições de escolinhas. Você não sabe qual é o momento que você vai ser chamada. Ah, não? Então, são vários personagens. Você não sabe. Você sabe o seu texto. Você tá ali decoradinha com o seu texto. E aí, fulano, ele ficava. Dona Teresona. E aí você… Aí eu… levantava. Uau, agora vai. Não tinha uma sequência? Não tinha uma sequência. Nossa, que interessante isso. A gente não ficava sabendo a sequência. Nunca. Justamente por isso. Então, eu acho que talvez são, né… coisinhas dele mesmo só. A questão de não ensaiado, não trazer um… Na Praça Nossa, por exemplo, sempre tinha ensaio. A gente sempre ensaiava. Ensaiava. Então, eu acho que é um diferencial do Chico. Pra você era diferente também, né? Era, porque vem no improviso, realmente. Mas ali, vou te dizer, né? Aqueles improvisos ali não eram fáceis, não. É só quem tem mesmo tarimba. E você foi ganhando aos poucos, né? Fui ganhando. 4 anos, né? Fui ganhando e foi maravilhoso. E muita novela? Experiências. Como foi fazer novela pra você? Muito bom também. Você fez alguma coisa dramática? Fiz. A última que eu fiz, inclusive, que foi Império, era uma… Império. Era uma vilã. Exato, Juju Popular. Lembra da Juju Popular, que era a rainha de bateria? Lembro, e eu era a Kênia, que ficava detonando ela ali, né? Colocava prego no sapato dela. Eu queria pegar o posto dela de rainha de bateria. Então, e o Papinha foi… eu tinha feito Beleza Pura com ele. Foi a segunda ou terceira novela que fiz com o Papinha, que é o Rogério Gomes, diretor maravilhoso. E, puxa vida, aprendi demais também. Com o próprio comandador, né? Que ele é especial demais como ator. Alexandre Nero? Alexandre Nero. Muito obrigada. Maravilhoso. Maravilhoso. Que tá no ar agora, né? Numa novela. E então, também é uma experiência muito gostosa, assim. Eu confesso que eu me sentia mais em casa, talvez, fazendo dramaturgia, fazendo novela, do que a comédia. Eu acho que porque o desafio é mais difícil, né? E você tava, quer dizer, na Globo, no auge e tudo. Aí, de repente, você resolve dar essa guinada. O que fez? O que mudou pra você falar, pera um pouquinho, deixa eu dar um tempo aqui, tirar o pé e começar a cuidar um pouco mais desse lado? Eu vou te falar. Alguma coisa? Não que tenha acontecido alguma coisa, mas eu senti que os meus filhos estavam entrando na adolescência. E a adolescência, eu confesso que eu acho que é o momento mais desafiador da educação de um filho. A minha filha, ela se transformou aos 14 e voltou a minha filha aos 18. Porque dos 14 aos 18 eu não reconheço quem era aquela pessoa. Ser. É isso, é dos 14 aos 18. É a idade que eu falo. Eu falo, quem está entrando… Que é isso? Que ser é esse que não saiu de mim? Então, eu senti nesse momento que era uma idade mais desafiadora. E sempre, os meus trabalhos eram sempre muito na TV Globo. Então, era sempre no Rio de Janeiro. E isso demandava uma ausência, né? Você morava em São Paulo já? Eu sempre morei em São Paulo. E eu sempre fiz bate-volta. E eu acabava me ausentando. E é justamente essa questão que eu falei, eu não vou deixar para a escola educar. Eu não vou deixar para o mundo educar os meus filhos. Mas eles estavam precisando de você. Você sentiu que você ia perder a mão ali? Eu sentia que às vezes na escola, né, a questão do bullying, né, cresceu demais. A minha filha sempre foi muito bonita. Ela sempre chamou muita atenção. E aí eu sentia que ela estava sofrendo, né, algumas coisas ali, psicológicas e tudo. E que às vezes ela chegava muito triste em casa, cabisbaixa. E eu falei, não tá normal, tem que segurar agora, resgatar agora, entende? E foi nesse meio onde nós também conhecemos ainda mais a palavra do Senhor, a Bíblia. E que eu tenho certeza que isso
veio tudo junto. Deus nos coloca em um lugar para direcionarmos, encaminharmos a nossa família. Não só filhos, marido, mas também pais, todos. Acho que quando alguém se posiciona dentro do seu lar e quando alguém traz Deus para dentro do seu lar, você acaba refletindo em todos que estão ao redor. Todos acabam recebendo e sendo transformados também de alguma maneira. E foi nessa época que a gente também teve esse entendimento maior de Deus, dessa fé inabalável que a gente tem hoje. Vocês realmente se apegaram à espiritualidade. Você levou seus filhos também? E levei meus filhos também. E os meus filhos hoje, eles são a coisa mais linda. O Luigi, né? São pastores também, não são? Na verdade, ele não é pastor, mas ele tem um ministério que ele é líder de jovens na Igreja Lagoinha. O projeto chama Legacy, que acontece todos os sábados. E que eles falam, ele, a esposa, né? Porque já é casado, e mais 2… São 4 líderes, eles falam para os jovens, sim, a palavra de Deus. Então, cada sábado é um. E eles levam de uma maneira de fácil entendimento. Porque muitas vezes os jovens também não conseguem se conectar com a palavra de Deus. E acho que é uma coisa meio papo-cabeça, uma coisa meio nerd, uma coisa meio inatingível ou inalcançável. Mas quando você recebe de uma maneira leve e gostosa, e aí é isso que esses jovens estão fazendo, e esses jovens incluem meu filho, porque ele também recebeu a palavra de pastores também de uma maneira leve. E isso acho que faz toda a diferença, de você conseguir receber, né, a palavra de uma maneira leve e não como eu falei, que você tem que ser de tal religião, aquilo, mas sim de você estar próxima de Deus. E aí os meus filhos, os 2 envolvidos e entregues também nesse caminho com Deus, é muito lindo de ver. Eu sempre falo, não se iluda. Se você tiver uma família e os teus filhos não estiverem bem, você não vai estar bem. Exatamente. Por mais que você seja bem-sucedido no trabalho, na sua carreira, se dá algum atropelo ali no lado familiar, ou você vê um filho teu num caminho errado, isso destrói qualquer um. Destrói. E aí você pode conquistar uma casa linda, maravilhosa, num condomínio. Você pode conseguir conquistar um carro, aquele que você sempre desejou. Você pode comprar aquela bolsa que você sempre desejou. Só que, se os seus filhos não estão bem, não estão equilibrados emocionalmente, não estão cuidados. E não precisa nem ser a gente, os filhos. Nada a gente disso. vai se adaptando à nossa vida, mas quando mexe com o filho, exato, esse cuidado realmente é muito importante. É um diferencial, né? E aí, eu acho que por isso que eu senti tanto essa necessidade de estar mais com eles. E quando eu estava com eles, né, e nessa nossa vida tão feliz e leve aqui com a família, com o César, aí eu falei, puxa, tá tudo bem aqui. Deixa eu cuidar daqui. Tá tudo bem. E você tá fazendo 25 anos com o César, a gente sabe, né? Nós estamos falando de meio artístico. O César Filho também é muito conhecido. E continua, né, hoje no jornal. Continua à frente do jornal do SBT, quer dizer, tem uma carreira, tá nesse mesmo meio. É difícil falar qual é o segredo, porque cada um é cada um. Mas quais são os valores principais para se manter um casamento sólido? Olha, eu acho que, obviamente, o amor é algo, né, que tem que ter. Mas o amor também, quando não tem, você constrói. Mas a admiração. Quando você perde a admiração pelo próximo e você começa a olhar, né, para aquela pessoa só criticando, só vendo o lado negativo, obscuro da pessoa, isso destrói um casamento. E eu falo que é a admiração e o respeito. E o respeito envolve no falar. Envolve na maneira como você se comunica com ele. Porque quando você altera sua voz, ou quando você usa palavras baixas, né, de baixo calão, e quando você não respeita no modo de falar, ou no modo de ouvir, porque o quão é importante você saber ouvir. Muitas vezes, nos relacionamentos eu falo, gente, as pessoas não sabem ouvir o outro. Não só no relacionamento, mas como com os seus filhos. Quantas e quantas vezes você vê só pais falando que eles acham que eles são o dono da razão, mas eles não param para ouvir o que o filho tem está… pra falar. Gente, por favor, a gente tem que parar. E os filhos ficam quietos. Então tá. Tem que ouvir e procurar se colocar no lugar. Porque às vezes os filhos têm razão. Ou você tem que se colocar naquele lugar. E a mesma coisa do marido. A gente não pode ter esse posicionamento de orgulho, de só você que sabe, você é a dona da voz. E às vezes o marido tá querendo te mostrar também uma coisa que você tá de olhos fechados.
Então, eu acho que o respeito, ele traz tudo isso, sabe? A questão de como você fala, de como você Isso enxerga. é uma mulher sábia. Com certeza. Com certeza, isso é o reflexo de uma mulher sábia. Que ela sabe ouvir, ela sabe falar, ela sabe enxergar. Ela sabe trazer uma harmonia pro lar. Porque quantos e quantos homens não querem voltar pra casa do trabalho. Porque sabe que vai chegar em casa, vai ter uma tagarela. E não dão aquele espaço. Então, puxa, eu falo, a mulher tem que procurar realmente a entender como é importante trazer essa harmonia para dentro do lar. E quando eu falo do respeito e da admiração, é mútua, né? Sim, claro. Não é só da mulher pro homem. Obviamente, o homem tem que ter esse respeito, essa admiração. Mas, pela Elaine, mulher. cada vez mais… Quer dizer, eu tô num outro lado aqui, né? Aham. Cada vez mais as mulheres estão independentes Sim. e menos dispostas a ficar em relacionamento. O que você acha disso? Eu acho que talvez pode ser uma ferida emocional delas lá atrás, que elas talvez sofreram na infância. E eu acho que… Porque o ser humano foi feito para se relacionar. O ser humano não foi feito para ficar sozinho. O ser humano foi feito para constituir uma família. E é isso que Deus sempre quis, né? Que homem e mulher constituíssem uma família. E aí, quando eu vejo, né, algumas situações de pessoas assim, preferindo essa questão de estar sozinha, será que não é porque muitas vezes ela não quer ceder? Ela não quer abrir mão também, ela quer só viver a vidinha dela, ela quer viver os costumes dela. E aí ela não quer abrir mão de ceder para estar com esse companheiro, com esse parceiro. Ou de ter filhos, porque tem pessoas que falam também, não quero ter filho. Mas por quê? Porque ela não quer deixar de fazer as viagens dela sozinha. Ela não quer deixar de ir pro barzinho sozinha, né? Não quer ceder. Então, tudo é uma questão de você ceder e balancear. Mas vale a pena, né? Não, Dá vale certo, a pena vale a muito. pena. Mas eu acho que é uma pena. Porque assim, quando a mulher ou o homem chegam sozinhos na velhice, né? Sem ter aquela construção de uma família, eu acho que isso deve doer também. Porque a gente tem que pensar lá na frente, né? Claro, agora… Eu vejo amigas minhas que não casaram. Aham. Gente, nós vivemos numa época de mulher empoderada. Mas a mulher, quando ela não casa, quando ela não passou por esse processo, no fundo, ela é frustrada com aquilo. Então, é isso. Ela, tá bom, não é pra mim, maternidade, casamento. Isso, mas no quando ela tem uma fundinho. oportunidade, você gostaria de casar? Gostaria. Claro. Aí você pergunta, se surgir um príncipe encantado amanhã, você vai querer? Claro que quer. No fundo, ninguém quer ficar sozinho. Ninguém quer ficar sozinho. Agora, em relação a essas mulheres hoje que, quem sabe, querem começar uma nova carreira, como atriz, você acha que ainda vale a pena? Que conselho que você dá para uma mulher? Puxa, eu acho que as pessoas nunca podem desistir dos seus sonhos. E sim, que seja carreira artística, que seja carreira empresarial, de empreendedorismo, seja ela qual for. Se a pessoa sabe e sente que aquele ali é o seu sonho, eu acho que tem que correr atrás e tem que realizar, sim. Não tem o porquê, não. Sim, escolher as pessoas certas, os companheiros certos profissionalmente, para direcionarem e não desistirem. Eu acho que isso é extremamente importante de você não estacionar. Porque, assim, existem escolhas e escolhas. E consequências. Então, você pode escolher o não fazer nada agora, estar tranquila, relaxada. Você vai sofrer uma consequência por isso. E existe uma dedicação intensa para realizar, para fazer e para conquistar aquilo. E ali você vai ter uma consequência também. Então, você escolhe qual consequência você quer. A consequência do sucesso ou a consequência… Tudo vai ter consequência. Da decepção, do não fiz, né? Exatamente, tudo tem uma consequência. Então, você escolhe qual é a consequência que você quer. O do agir ou de não agir. Todos vão ter. É a mesma coisa, sei lá, de malhar. Vai. Se você não malhar, você sabe exatamente quais são as consequências. Agora, se você malhar e tiver uma alimentação saudável, todo mundo já tá careca de saber o que precisa para fazer, só que você tem que tomar a decisão e fazer, você vai ter a consequência positiva. Então, são escolhas. Você escolhe qual consequência você quer. E aí, você tem que olhar daqui 5 anos. Né? Como eu vou estar daqui 5 anos? Projeção, né? Como que eu vou estar daqui 10 anos? Já estou com 45 anos. Daqui
10 anos, como que vou estar daqui 20 anos, né? Em todos os Você pensa nisso? sentidos. Você pensa, porque você ainda tá super jovem, né? É. Maturidade, e nessa coisa da beleza, você em algum momento vai começar a diminuir. Você pensa nisso? Às vezes eu penso, sabia? E eu falo, puxa, lá na frente vou estar com meus netinhos. Mas eu penso assim, que eu nunca quero deixar o meu dia a dia ficar vazio. Eu acho que isso é muito importante. Tem aí a coisa do ninho vazio, né? Que teus filhos agora já casaram. Mas você sabe que a síndrome do ninho vazio, né? Quando os dois… o Luigi casou em julho do ano passado. E com uma diferença de 7 meses. 7 meses eu vi, 2 meses. casamentos. A Luma se casou em fevereiro. E aí as pessoas me perguntavam muito isso. Elaine, síndrome do ninho vazio. Eu falei, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu me preparei muito pra isso. Por quê? Eu sofri muito isso também dos meus pais, mas principalmente da minha mãe. A questão dela lá no interior falar, estou sofrendo a síndrome do ninho vazio. Porque minha filha saiu cedo, meus outros filhos também. Então eu sempre sofri essa pressão do estou sozinha, sofro com a Às vezes solidão, até com a ausência dos filhos. Uma chantagem emocional que a gente fica culpada. Exato. E aí eu falei, eu vou fugir disso. Morro de medo disso. Eu falei, não vou deixar os meus filhos passarem por isso de jeito nenhum. Não vou repetir este padrão. E aí eu fui me preparando muito. Sabe, Silvia? Eu falei, meus filhos já sabia que eles estavam namorando, já sabia que estavam se encaminhando pro casamento. E eu falei, quando eles saírem, vai ser tudo bem. Eu vou conseguir, né, aceitar esse momento. E que, de fato, como eu trabalhei muito na minha mente isso, ficou tudo sob controle. Mas por quê? Eu falo que também porque eu e o César, a gente tem um relacionamento muito, muito, muito saudável. Sim. Então, isso faz com que a gente se preencha. E aí, quando você vê um casamento que não é saudável e os filhos saem, aí a casa cai. É verdade. Pra mulher, principalmente, e às vezes pro homem, mas principalmente pra mãe. Né? Então, você imagina, sair os filhos, que são o seu amor, a sua ocupação, que é o seu tudo. E aí, o marido não te preenche. Como é que você fica nessa situação? Então, por isso que eu falo que eu consegui lidar muito bem com essa questão da síndrome do ninho vazio. Porque eu e o César, a gente tem um relacionamento muito, muito, muito saudável mesmo. Muito, muito abençoado. Isso passa, viu? Que passa bom. pra gente que é uma coisa bem saudável. Porque muitas vezes tem aquela coisa da internet, né? De mostrar na rede social que é uma… Só o que é bom, né? Que é maravilhoso. É. Não, de vocês passam uma coisa realmente saudável, É. sólida, estruturada. Uhum. E esse encaminhamento dos seus filhos. Você acha que principalmente, pra gente até terminar, você acredita que mais do que você ter admiração, você ter uma espiritualidade, dá uma solidez muito maior para as coisas que a gente faz? Não tenho a menor dúvida. Eu acredito que quando você tem Deus cuidando de tudo, quando você tem uma estrutura firmada na rocha do Senhor, e quando você tem realmente toda a sua vida dedicada ao Senhor, e quando você entrega tudo para Ele, você vive uma paz que é sobrenatural. E que quem não conhece esse lado, muitas vezes não consegue entender. Mas é só quem vive esse relacionamento com Deus entende que, apesar dos problemas, de incertezas, de inseguranças, que você consegue no seu relacionamento, na vida pessoal, profissional, ter uma vida leve. Por quê? Porque você sabe… Exato, existe uma paz. Mas por quê? Porque você sabe que tem um pai cuidando de tudo. E esse pai é o pai que te ama incondicionalmente. E ele te preparou para ser feliz. Você, cada uma das pessoas. Deus não fez você para sofrer. Se você está sofrendo, é porque você está sendo alargado, é porque Deus está te esticando, Deus está te preparando para um lugar melhor. E você tem que ter essa consciência. Mas eu acredito que é só quem vive, quem tem um conhecimento da palavra, quem tem esse relacionamento com Deus e essa estrutura mesmo é que consegue alcançar isso. Então, sem dúvida alguma, nós somos uma família antes e depois que Deus entrou em nossas vidas. Né? Nós já vivíamos felizes. Nós já tínhamos uma vida saudável, né? Emocionalmente. Mas depois que Deus entrou em nossas vidas, a gente viveu um outro nível. Um outro patamar, que é uma leveza. É isso que você está falando, é uma harmonia. Às vezes a gente está vivendo uma diversidade muito grande, mas você está em paz. Exato. Tá um problema enorme na sua frente, mas você vai dormir, você dorme em paz. Tudo é em paz, porque você sabe que tá tudo encaminhado. E quem não tem problemas? Todo mundo tem problemas. Não é? É impossível você viver sem problemas, sem desafios. E tem que existir, né? Os desafios, pra gente crescer cada vez mais. Olha, agradeço muito a sua presença aqui, viu? Obrigada. Eu te admiro bastante, de verdade. E eu acho que
essa parte realmente da espiritualidade é uma coisa muito importante. Muito importante. As pessoas esquecem muitas vezes. E é um relacionamento. E esse relacionamento, ele pode ser de várias formas, né? Eu, por exemplo, converso toda hora. Que bom. Eu converso toda hora. É isso. Claro que eu tenho, eu vou nos meus momentos de culto, enfim. Mas eu converso toda hora, eu falo com Isso Deus é o mais toda hora. importante. Eu falo às vezes no carro. Isso! Eu tô sozinha, eu tô falando com ele. Exatamente. Sabe? Tem uma coisa que… Não sei nem se Exatamente. isso é um relacionamento com Deus, mas ele é meu amigo. É isso, esse é o mais importante. É você conversar com ele em qualquer momento agora. Antes da gente começar o podcast, você nem percebeu, mas eu tava aqui. Senhor, que seja um momento lindo, que as pessoas possam receber tudo que a gente tem pra falar. Me coloque as suas palavras na minha boca, na da Silvia. Que a gente possa chegar no lar das pessoas pra transformar de alguma maneira. E é isso, o tempo inteiro a gente tá falando como se você falasse com um amigo. Como se falasse com um pai. E essa influência, que a gente tem uma responsabilidade muito grande. A gente estava conversando antes de começar, que muitas mulheres se identificam não só com a Elaine, com a coisa estruturada, mas também com a Silvia, que mesmo não tendo essa estrutura do casamento da Elaine, consegue ir em frente. Sem dúvida. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande das mulheres entenderem que essa paz que a gente tem é uma paz interior espiritual, muito maior. Exatamente. E que lindo que você já vive isso também. Vivo. Que seja cada vez mais. Obrigada, minha querida. Muito obrigada mesmo. Obrigada pelo convite. Um beijo no César, tá? Mando sim. E um beijo pra vocês também. Tchau, gente. Até a próxima.